agradecer a todos que vieram. Eu sou a Roberta, sou da marca Roberta Magalhães aqui no shopping. Eu tenho uma loja de criança, de roupas de bebê e criança. E a gente tentou fazer esse encontro para debater sobre a questão da mulher moderna, o desenvolvimento de todas nós, cada uma com seu profissionalismo específico em cada área, uma empreendedora, a outra psicóloga, a outra trabalha em empresa e assim vai. E o quanto cobram da gente, a gente se cobra hoje em dia para tentar fazer tudo melhor possível e ficar louca e entra de começar a ficar muitas vezes depressiva e as coisas parecem não dar certo e estão indo. Então demora um pouco pra gente, depois da maternidade principalmente, da gente começar a se organizar e ver que não necessariamente tudo tem que ser perfeito e vamos fazendo uma coisa de cada vez e percebendo que não é perfeito e todas passam por isso. Então aí tem a Cláudia, super especialista no assunto, e a Letícia, que também é mãe. Eu sou mãe de 2, a Letícia é mãe de uma fofa também. E passou por isso também, depois que teve a Pietra, de fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente combinou de cada uma falar um pouco, né? Isso. Da experiência, a Cláudia começar a falar da evolução feminina atual no mercado de trabalho, em casa. Então, Roberta, meu nome é Cláudia Puntel e eu sou professora da PUC, da pós-graduação em Gestalt Terapia, no Rio de Janeiro. E o que acontece é que essa maternidade que a gente tem hoje em dia foi uma construção de 200 anos para cá. Então, essa ideia dessa mãe, onde nasce uma mãe, nasce a culpa, onde você precisa ser perfeita em todos os sentidos e junto com essa maternidade que foi nascendo de 200 anos para cá, onde a mãe realmente começa a se apropriar dos cuidados com o bebê e não mais uma ama que cuida desse bebê longe, afastada, do lado de fora da casa, em cidades ao redores e inclusive só voltando a ter contato com esses bebês 6 anos depois, 5 anos depois. Então essa maternidade, ela começou a acontecer quando foi interessante para repovoar as cidades com o pós-guerra e com a industrialização. E aí o que acontece? Em paralelo a isso, tinha o movimento do feminismo, que começou a nascer. Então a gente tinha tanto essa questão de estimular o ideal da mãe e a imagem que a mãe precisava ter, né, assim, de como aquilo era bonito e como aquilo tinha que ser importante e etc e tal, como também as mulheres que também queriam começar a ter autonomia e se desenvolverem profissionalmente no mercado de trabalho. Só que esse combo todo junto, ao mesmo tempo, e as mulheres quererem dar conta de ser tanto a mega profissional como a mega mãe, é uma conta que não fecha. A questão também é que não é só a cobrança de fora, é a cobrança que você já internalizou dentro de você. Então, assim, são as vozes das pessoas que estão ao seu redor, da sua família, que você foi criada. Então, a minha pergunta sempre é: quem é que está cobrando isso? Para quem, se você fizer perfeito, se você fizer desse jeito, quem vai te dar estrelinha? Né? Exatamente. Né? Então, assim, eu pergunto, é seu mesmo ou é para você ganhar essa estrelinha? E a resposta raramente é porque realmente faz sentido para ela. Então, assim, e aí a gente vai trabalhar todas as falas do feminino, né? A sua mãe, a mãe da sua mãe, a sua sogra. Então, assim, às vezes as irmãs. Então, assim, de construindo o que é que das falas das pessoas realmente faz sentido. Então, você também não joga tudo fora. Então, você pega a sabedoria, né? Mas é mastigar. Porque se a gente não mastiga o que vem de fora e
engole tudo aquilo, né, introjeta, bota tudo isso para dentro, o eu mesmo da pessoa, a personalidade mesmo da pessoa fica lá soterrado em cima de um ideal do que é que tem que acontecer. Porque assim, essa depressão é de tudo aquilo que você quer fazer, você não consegue, e isso vira uma impotência. Então esse contato o tempo todo com a impotência, com tudo que você quer fazer e você não pode, porque você tem que dar conta daquela criança, porque se você não der conta daquela criança ou administrar as coisas, ela morre. Porque o bebê é completamente dependente, né? Sim, sim. Alguém vai ter que fazer alguma coisa para esse bebê poder sobreviver. Só que a mãe, por outro lado, está vivendo um momento, inclusive, hormonal. Né? Então, assim... Você não acha assim, que tem muita gente assim, relatando um lado assim, meio unicórnio da maternidade, pouca gente falando a verdade, aí quando a gente tem um filho assim, e vivencia na prática, você fica achando que aquilo está acontecendo só com você? Sim. Total, né? Sim, e esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, ele é exatamente para poder dar a voz para quem também se sente da forma como não é o script, né? Na forma como não é o perfeito, o ideal, aquela mãe que vai ganhar a estrelinha, né? Então, eu percebo muito essa dificuldade em poder validar as dores, os desconfortos e aquilo que está de verdade sentindo e de verdade pensando, porque não tem coragem de assumir. Eu fui mãe aos 26 e eu achava que eu ia levar uma boneca para casa e brincar de boneca. E aí quando eu cheguei em casa eu fiquei meio em estado de choque. Você falava, gente, eu não tô acreditando que isso está acontecendo comigo. Porque eu nunca tinha lido, assim, depois que você começa a procurar relatos, o lado B de maternidade, né? Que são muitas emoções ao mesmo tempo, né? E depois que você tem o primeiro filho, óbvio, aí você já sabe como é que é, o segundo é muito mais tranquilo, mas o primeiro, eu acho que quem não se informa, fica esperando realmente uma coisa que é maravilhosa, mas tem todas essas questões. E assim, e a gente está falando aqui com pessoas que têm recursos e bastante informação. Então, assim, imagina quem não teve mãe, quem às vezes está realmente numa cidade, se mudou com o marido para uma cidade e não tem uma rede de amigos ainda, não tem a mãe por perto, não tem, às vezes não tem uma condição financeira também de ter uma babá, uma ajuda. O nível de solidão que a pessoa vive, né? Acho que quando você trouxe a questão da depressão pós-parto, às vezes a mulher ela fica muito irritada, muito brava. Os homens, eles têm um pouco de dificuldade de entender que não é pessoal, né? Não é aliás, qual é um termo que agora eu ando lendo muito no Instagram e que eu não tive, que eu acho que eu não tive, puerpério. O que é isso? É pós-parto. Pós-parto, não sabia. Que aí você não pode, por exemplo, você não pode ter relação, tem gente que fala, não pode ter relação logo depois, assim. Não, mas falam mas como por causa se do fosse físico? um período que você tivesse, tipo, meio... Você pode estar apto à depressão, você pode estar mal, nananana. E aí eu leio tanto post agora disso, o povo falando disso, eu falo, gente, mas que troço é esse que eu nem ouvi falar na minha gravidez? Porque existe um estado emocional que a mulher entra para dar conta. Isso é verdade. Né? Então, assim, para dar conta do rojão, a mulher ela entra dentro de um estado emocional quase beirando alguma coisa um pouco psicótica. Não chega a ser psicose, mas ela entra num estado meio alucinatório, onde ela, inclusive, entra em sintonia com o bebê de um jeito que não cabe mais, ninguém ali. Por isso que a gente fala que tem a entrada do pai no meio dessa história toda lá pelas tantas. Então, quando você fala vai correr, é porque em muitos momentos a mãe está entrando dentro desse mecanismo. Sim, tem uma coisa que é a escolha de cada um. E a mãe não tem como compensar o lugar do pai se o pai não estiver no lugar de pai, na presença do que é possível para aquele pai estar. Então, assim, o que eu escuto muito eu tenho que fazer a mais porque o pai não está. Eu falo, não, está errado. Porque a criança tem que lidar com o pai que ela tem. E aí vai caber aos homens que também estão se construindo,
no masculino e na paternidade atual e contemporânea, porque isso também tá mudando. A gente está aqui falando da mudança do feminino, da mudança da maternidade, mas não pensem vocês que os homens também não estão de alguma forma repensando. E quando você coloca isso, né, e quando tem a presença, e a presença também é violenta, e a presença pode ser da mãe ou do pai, dos dois, né? Então, né? assim, a gente está falando de novos modelos, Muito né? melhor do que 2 pais, que 2 atrapalhe, né? mães, Isso. uma mãe que cria sozinho, um pai que cria sozinho. Então, assim, hoje a gente tem a possibilidade de ter um modelo que fizer sentido pra gente, né? Então, a gente, quando começa lá na adolescência a imaginar como é que é, eu quero casar assim, eu quero que seja assado, nananana. E aí, eu tenho clientes, por exemplo, que acabaram de casar e falam assim, essa é a vida real? É isso mesmo? difícil. E a mesma coisa com a maternidade. É isso mesmo? Não era nada disso do que ninguém me contou que era isso. Então, assim, a ideia é, você pode, nesse momento do que a gente vive hoje dentro da sociedade, fazer as escolhas que são importantes para você, desde que você banque a consequência delas. Porque hoje em dia a gente pode tudo. Né? Assim, tem o preconceito, tem várias guerras ainda, né? Para serem batalhas para serem vencidas. Mas a gente hoje, no que é contemporâneo, a gente não tem mais tantas amarras. Né? Eu acho que a maior amarra é a gente não fazer para os outros, é fazer o que é melhor para gente. Sim. Sim. Eu acho que tem que ser uma escolha que seja boa pra gente e não querer contar também. Criticar, né, os outros, as outras mães. Cada um Eu acho que cria do esse é o seu maior jeito. desafio hoje. Que ao mesmo tempo que hoje a gente não tem amarra, porque as opções são gigantes, parece ter o mundo inteiro, parece que a gente vive num Big Brother, todo mundo te olhando. Independente se você tem 1 milhão de seguidores, você tem 50. As pessoas ao seu redor estão sempre te criticando. Elas hoje se acham no direito de dar suas opiniões muito mais do que antes, né? E você tem que fazer seu espaço e dizer, mas eu penso assim, legalzinho, joinha pra você. Isso é o ponto. Aqui a gente não está construindo uma verdade. Aqui a gente está, cada um está dando a sua versão do que foi possível, do que fez sentido. Pode ser né? que daqui a uns anos a Pedro vire uma louca. Eu falo, gente, não faz nada disso, tá? Errado. Fiz tudo errado, é isso. Fiz tudo errado. né? Mas eu acho que é isso que você falou. E também, assim, o que faz sentido para esse filho e para aquele filho. Né? Porque, assim, as necessidades também das crianças são diferentes. Né? Então, eu vejo meus sobrinhos, né? O Joaquim, ele é muito mais independente, ele é muito mais autônomo do que o Antonino. Mas o Antonino é muito mais bravo que o Joaquim. Então, quando acontece alguma confusão ali no meio do bafafá dos dois, defende, entendeu? Então, assim, é muito qual é a necessidade de cada um. Né? Então, com o Joaquim, eu não conseguia ficar sentada brincando com ele ali quietinha. Já com o Antonino é ótimo, eu boto ele no meio da perna, ele fica, ele brinca com os negócios. Então, assim, é escutar qual é a necessidade que os meus filhos aqui agora estão tendo, que eu estou tendo como mãe e como mulher. Né? Porque, assim, a gente está falando da maternidade, a gente está falando da mulher e a gente está falando também do casal, né? Então, assim, não tem uma fórmula, né? A ideia é realmente validar, cada um criar a sua. E já tem livros de infantis, que eu já comprei um para minha filha, que exatamente visa nisso, a questão de família, o livro. Cada família tem a sua estrutura. Mãe com mãe, pai com mãe, pai, tia que cria, né? Porque cada um tem a sua situação. Então, não tem o que fazer. Você tem que ir sempre achar ruim o seu. E não viver é evoluir. Você vê várias histórias aí que não tinha nada, não tinha estrutura familiar, pessoas ótimas.
evoluindo nesse país, que também é super difícil. Sim. Eu trabalho num projeto social, numa favela no Rio de Janeiro. E lá é muito interessante, porque as crianças, muitas vezes o pai realmente não está, né? Ele não está. A mãe precisa ficar na casa da família trabalhando e a criança é criada realmente pelos avós. Isso. Né? Ou pela tia. Isso. E tem toda uma outra... São as pessoas que mais se apegam, né? Sim. Você vê que a família, quanto mais humilde que precisa mais de ajuda, mais fica unido. É muito mais unido do que muitas de... Por quê? Porque eles se ajudam, é a família deles, os filhos são criados pela tia. A tia falou, ela não falou, sua tia, acabou. É uma coisa do coletivo, né? É o coletivo dando o suporte do que é isso que é necessário e importante. E eu acho importante a gente também poder tá colocando a importância de ir atrás de uma rede, né? Quem não tem a possibilidade de ter uma babá ou de ter uma estrutura e etc e tal, expandir para a rede quando não está dando conta. Não tem que achar que tem que dar conta. Começou a achar que não vou dar conta, fala, então peraí, com quem que eu vou contar? Porque o Brasil ainda é muito calor daqui, a gente consegue... a reprodução é boa. Mas assim, a gente ainda faz o nosso dever na sociedade, que é parir. E aí eu falava na corretora, falei, fazendo um deverzinho na sociedade que vocês não conseguem, né? A gente tá fazendo aqui. Aí eles ficavam olhando, pior que é, né? Não, você usa o argumento de 200 anos atrás. Pois é. Né? Assim, pra lidar com o machismo. A sociedade apertava o botão. Já que vocês não conseguem, tem que ser eu, né? Mas é um mercado muito competitivo, né? Muito agressivo. Então, é esse lugar. Eu já escutei em sessão da pessoa, do cara, vai lá você que usa saia. Né? Então, assim, então, assim, esse encontro que a gente está fazendo hoje, né? É realmente poder ter 3 mulheres, né? Que cada uma dentro da sua história, está conseguindo... se colocar e colocar a sua marca, né, dentro da sociedade, como diz uma né? amiga minha, equilibrar os 12 pratinhos, sabe aquelas chinesas que fazem os pratinhos, né? Equilibrar os 12 pratinhos. Total. E ajudar umas às outras, né? Sim. Fazer nossa parte, elogiar o trabalho da outra, Sim. Né? O trabalho do psicólogo, a roupa da outra, a minha, a da outra também da concorrente. Sim. Vai lá que tem. Um dia eu cheguei e falei, vai ali na esquina, tem na Paula da Vinte tem. Mas é isso. É isso. Eu vou ficar... Sim, Concordo. sim. Não é? Assim, cada um tem o seu know-how, o seu espaço. Não vai nunca ser exatamente do outro, né? Sim. Então tem que se ajudar. Pessoal, eu queria agradecer por terem vindo. Escutado esse bando de coisa. Tanto de coisa que algumas coisas servem pra... Sempre serve alguma coisinha, né? Eu sempre penso que em qualquer situação que a gente vai, evento e bate-papo, palestra, sempre tem alguma coisa que a gente pega de bom, né? Com certeza. Então espero que vocês tenham pego alguma coisa de bom. Prazer, muito prazer. Quero agradecer o convite, Roberta. Obrigada, agradecer a Letícia. Hoje chegando aqui, eu vinha nesse shopping quando eu era bem pequena. E eu adorava um negócio de águas que tem ali no meio do jardim, que hoje em dia até tá sumido ali no meio do... E eu chegando aqui, falei, gente, olha só, eu tô vindo com uma pessoa que minha amiga desde muito nova, falar de um tema que realmente autoestima, que é uma paixão para mim, e conhecendo você, que é uma pessoa... evoluído, né? A gente vai evoluindo na vida e vai pegando... Quando você vê, você tá num lugar que você nunca imaginou, né? E assim, aqui na presença de várias pessoas que eu sou muito próxima, né? E que eu gosto muito, assim, então quero agradecer mesmo. Também quero agradecer, nunca imaginei que eu ia falar num evento sobre maternidade. Mas aqui estou. Falei super de coração aberto, então espero que também alguém possa levar alguma coisa bacana disso, mas realmente são minhas experiências. Muito feliz de juntar 2 amigas, né? Fez meu vestido de casamento. Fiz vestido dela de casamento. 10 anos, 8 anos atrás. Nossa, tudo isso, né? A gente já se conhece há uns 10 anos, a Cláudia eu conheço de colégio. Então me sinto um pouco responsável aqui pelo encontro.
Ainda bem que eu pude participar, porque se não fosse mãe, eu não fosse outra pessoa. E acho que tudo realmente que a gente pode falar e falar dessa forma gostosa, sem muito preconceito, sem muita amarra, é bom até pra gente refletir sobre outros assuntos, às vezes não só sobre maternidade, sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre metas de vida. Então também queria agradecer. Muito obrigada. Convite a vocês que vieram. Bom, Obrigada. Muito obrigada.